O professor Matheus Gatto, do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, pesquisador do Núcleo Afro do SEBRAP e coordenador do BITITA, Núcleo de Estudos Carolinas Jesus, está lançando um livro, O 13 de Maio, e outras histórias do pós-abolição, no qual ele organizou contos de Astolfo Marques, escritor maranhense nascido em 1876. Nessa entrevista, o professor Matheus Gatto conta como foi o processo de pesquisa sobre a obra de Astolfo Marques, que levou à construção do livro e como ele pode contribuir no entendimento do processo de abolição da escravidão no Brasil e para uma compreensão do que é a data do 13 de maio no Brasil. Professor Matheus, você pode falar um pouco como foi a pesquisa que deu origem ao livro O 13 de Maio e outras histórias do pós-abolição e também falar um pouco quem foi Astolfo Marques? Muito obrigado, Valério, pela pergunta. É um prazer enorme estar aqui falando desse material, desse livro. Bom, a pesquisa ela se deu ao longo, digamos assim, do meu trabalho de mestrado e eu vim continuando ao longo de todos esses anos. Então, eu comecei a pesquisar o material desse autor desde 2008. Então, ela foi inicialmente uma pesquisa feita em microfilmes na Biblioteca Pública de São Luís, ainda lá no Maranhão, e também na Biblioteca Nacional. Então, boa parte do trabalho de coleta, né, desses contos, eu selecionei o período de 1900 a 1920, já pesquisava Astolfo Marques, e eu girava lá a manivelinha e olhava dia por dia para ver se eu encontrava alguma coisa. E descobri vários contos interessantes, porque eram contos que tratavam do 13 de maio e da proclamação da República, que o próprio Astolfo Marques não havia organizado em livros. Então, era um material que dialogava muito com as minhas preocupações acadêmicas naquele momento, e que também era um material bastante quente para o tipo de debate que a gente faz hoje sobre os significados do 13 de maio, sobre os significados da abolição, só que ele estava em revistas e jornais do passado e completamente esquecido lá. Então, muito desse trabalho que eu realizei para organizar esse livro foi um pouco tentar trazer esse material à tona. O Astolfo Marques ele foi um escritor negro maranhense que nasceu em 1876 e morreu em 1918, muito jovem ainda, pouco mais de 40 anos, vitimado por uma tuberculose. Né? O percurso dele, a carreira dele é um percurso bastante interessante, porque, pelas informações que nós temos, ele nasce aí no setor livre da população negra, né, na década de 70. A sua mãe é uma lavadeira e uma engomadeira, mas ele é um filho caçula. Ou seja, o que isso significa? Ele tem vários irmãos, sobretudo várias irmãs. E isso é bastante... isso vale destacar para a gente tentar compreender como é que uma família muito pobre consegue gerar um escritor, né? Porque, mesmo ele vindo de uma família muito humilde, ele nunca foi arrimo de família, propriamente dito. Então, ele pôde aproveitar os parcos investimentos que sua família fez. Ele era o caçula. Então, ele pôde estudar ali no sistema municipal de ensino, embora nunca tenha conseguido ingressar no liceu. Ele se torna, posteriormente, amanuense da Biblioteca Pública de São Luís e ingressa ali nas agremiações literárias da cidade, Oficina dos Novos, participa da Revista do Norte, é atuante na imprensa, é um dos fundadores da Academia Maranhense de Letras. Então, é assim que ele emerge na cena intelectual e literária do seu tempo. Da obra de Astolfo, acaba se colocando algumas reflexões sobre os significados do 13 de maio, né? Acho que tanto a narrativa da benevolência, da dádiva da princesa Isabel, até a gente vê recentemente monarquistas reivindicando voltando a reivindicar essa narrativa, e ao mesmo tempo ele questiona algumas coisas relacionadas a que seria uma farsa ou mentira de como foi o processo de abolição. Como você pode comentar de qual a obra que você identificou da obra de Astolfo referente a essa data simbólica da história do Brasil? O que é interessante daqueles contos é que eles permitem complexificar o nosso entendimento histórico sobre aquele período. Né? Ou seja, o Astolfo Marques ele revela, digamos assim, os impasses da abolição. Então, uma coisa que ele destaca muito, e uma coisa que a literatura vem destacando também, é a importância dos movimentos sociais.
Então, o conto 13 de Maio, Recordações, que é um dos contos que consta nesse livro, é um conto que mostra todo o percurso dos movimentos sociais tentando forçar aí as estruturas do Estado e da sociedade para efetivar a abolição. Então, a importância do movimento abolicionista aparece. E também aparece uma coisa que é muito difícil de capturar por outros tipos de fontes que historiadores e sociólogos trabalham, que são as representações populares sobre o significado do 13 de maio. Então, um dos contos mais interessantes que tem nesse livro é um que chama Ser 13, aonde duas libertas, é assim que ele monta a história, duas libertas que foram alforriadas antes da abolição, começam a debater e a criticar aquelas pessoas negras que elas sabiam que tinham sido libertas exatamente no dia 13, mas elas tinham vergonha de ser apontadas assim na rua, vergonha do estigma da escravidão, de ter vivido a escravidão até os seus últimos dias. Então, a diferenciação social da gente negra com relação aos acessos à liberdade é uma coisa que aparece de um modo flagrante também nesses contos. E ele também mostra, ajuda a gente a entender o jogo de inclusão e de exclusão que está ali naquele processo. Então, outro conto que eu acho muito legal é um conto onde um liberto, uma pessoa que foi alforriada na pia, ou seja, chamado liberto de ventre livre, pela lei de 1871, ele recebe um papel e ele acha que ele foi convidado para o baile de gala que os governadores estão organizando para comemorar a abolição. Só que ele descobre que ele não pode entrar no baile da abolição. Então ele mostra um pouco esse período, né, com matizes. E ele permite, de fato, concordo com você, complexificar um pouco as narrativas que estão hoje disponíveis sobre o 13 de maio. Eu acho que, a partir da leitura do Astolfo Marx, o 13 de maio ele aparece como um dia para a consciência antirracista, vamos dizer assim, na medida em que ele revela o que aquele processo teve de conquista e o que aquele processo teve de desafio, obstáculo e impasse. Então, a complexidade na qual a transformação histórica ela aparece é o que é, para mim, mais fascinante e foi o que me moveu a querer dar esse material ao público, a não ficar com esse material só para mim, porque quando a gente está nesse nosso trabalho de pesquisador, o mais importante para a gente, na verdade, é os artigos que a gente vai publicar a partir dali, é o livro que a gente vai publicar a partir dali, mas eu acho que a gente pode ter uma atitude mais generosa com a sociedade e liberar nossas fontes, liberar os nossos materiais e submetê-los ao crivo de outras interpretações e de outros olhares. Na sua avaliação, o que a obra de Astolfo, aí, sintetizada no livro que você organizou, acaba sendo importante também para a reflexão do nosso cotidiano hoje no Brasil? Ainda mais onde a gente sabe ainda de todas as dificuldades, todas as lutas da população negra, de todas as lutas da população afro. A gente tem todo o debate que nós temos na universidade de inclusão, e nós estamos avançando, mas ainda temos muito que avançar, e ainda tem vários coisas a ser conquistadas na sociedade, né? Na sua avaliação, o que essa obra de Astolfo, do século XIX, no Maranhão ainda por cima, né? Ou seja, fora do eixo Rio-São Paulo, que às vezes a gente acaba ficando muito centrado, o que ele pode trazer de importância para a reflexão que nós temos hoje, não apenas na universidade, mas na sociedade brasileira? Eu acho que fica muito forte na leitura daqueles contos esse sentimento que a gente ainda carrega no Brasil, que é esse sentimento de liberdade sem emancipação. Esse sentimento de insegurança com relação aos direitos que efetivamente a gente usufrui, né? Eu acho que fica essa pergunta nesse livro, e uma pergunta que está de pé é: cadê os direitos civis da gente negra? Será que é para valer? Eu acho que fica isso. Mas também tem uma outra coisa que aparece, que é uma coisa muito bonita, que tem a ver com o lado da cultura popular, que é também a capacidade dessa gente, dessa população, de se reinventar a despeito de tudo isso. Né? Então, as alegrias das festas, a agência popular, a capacidade das pessoas de se reinventar aí nesses interstícios da ordem,
né? Ou seja, entre um absurdo e outro, de encontrar uma maneira de ser feliz, de ser alegre, de festejar, de criar a possibilidade de ser digno. Então, acho que esses dois elementos, acho que são elementos bastante atuais aí para o que a gente está vivendo no nosso contexto de hoje. Muito obrigado. E onde nós podemos ter acesso ao livro? A partir de onde a gente pode adquirir o livro? Está em pré-venda no site da Editora Fósforo, que foi a editora que lançou, né, que organizou comigo esse material. Perfeito, professor. Muito obrigado. Esse foi o Direta Fonte da TV Unicamp.